Boa tarde, queridos e queridas, amados do Pai. Nós mais uma vez estamos voltando aqui para trazer uma palavra de ânimo, de força, de alegria, de encorajamento para você. Passei um tempo afastada por causa do nosso dia a dia e no corre-corre da vida, não dava para gravar. Mas hoje Deus preparou esse tempo e nós vamos aproveitar ao máximo para estar ministrando para você nessa tarde. Então lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Então, primeira coisa que nós vamos estudar nessa tarde, meditarmos um pouquinho, é que Deus está falando para Abraão, que quando Abraão foi provado, essa palavra provação, essa palavra provado é aquele que é testado, né? É aquele que passa por momentos difíceis, de dificuldade. Ele está dizendo aqui que quando Abraão foi oferecer o seu unigênito, ele estava debaixo de uma promessa, a palavra de Deus está dizendo isso aqui, tá? Ele recebera diversas promessas, e dentro dessas promessas seria o nascimento de Isaque. E dentro do nascimento de Isaque, outra promessa Deus faz, que Deus iria abençoar essa geração de Isaque, né? Ia constituir uma nação, a ponto de Deus dizer: se tu podes contar as estrelas no céu, se tu podes contar as areias do mar, porque assim será a tua descendência, né? E a Bíblia está dizendo que quando ele ofereceu a Isaque, ele foi provado. Sempre que nós estamos andando em dificuldade, nós temos que ter a certeza e a convicção que existe uma palavra profética. Eu não estou falando de palavras proféticas dadas por homens, né? Muitas vezes vinda de Deus, amém? Mas eu estou falando da maior profecia, que é a palavra. Se existe dificuldade, pode ter certeza, porque tem uma promessa ali, tá? Que você já a tem, conforme a palavra de Deus fala, tá certo? E uma das coisas que nós precisamos anular é a incredulidade do nosso coração. Se tem uma coisa que afasta, se tem uma coisa que nos deixa distantes da promessa, é a incredulidade. Porque quando eu ando em incredulidade, eu não tenho como alcançar a promessa. Porque a palavra de Deus diz que para que eu receba, é necessário que eu creia naquele que fez a promessa. Pode homens falhar, pode pessoas falharem, pode quem quiser falhar com você, mas Deus, ele permanece fiel à sua palavra. E a Bíblia diz que o maior inimigo da fé é a incredulidade, tá? E isso está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, quando Tiago, em sua carta, ele diz isso, ele expressa isso, que o inimigo da fé é a incredulidade. Então, se a incredulidade bate a minha porta, eu tenho como rejeitar a incredulidade. Como é que eu vou rejeitar a incredulidade? Eu vou me apegar à promessa, eu vou me apossar da promessa, eu vou fazer a declaração, a confissão da promessa que Deus me deu sobre a minha vida e vou profetizá-la. Ou seja, como é que eu profetizo? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando eu começo a adorar ao Senhor, diante das circunstâncias contrárias, eu estou afastando a incredulidade do meu coração. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 16 em diante, que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, aquilo que a palavra de Deus foi lançada, aquilo que a palavra de Deus diz, é porque a palavra é uma semente. Se a palavra ela é uma semente, é porque ela está gerando na minha terra, na minha vida. E isso não depende daquilo que eu estou vendo, isso não depende daquilo que as pessoas estão dizendo, as notícias que chegam, não está baseado nisso. A promessa está baseada na palavra, e a palavra de Deus, ela é infalível. A Bíblia diz que vai passar céu, terra e mar, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Porque quando a palavra ela vem, a fé vem. E a fé não está baseada no psique. A fé não está baseada no ego, a fé não está baseada na circunstância. A fé, ela tem como base, como fundamento a promessa. E se é a promessa, a vida do
Meu querido, minha querida, pode ter certeza, pode ter convicção, se a coisa está ficando pior, se a coisa cada dia está crescendo mais as montanhas, as dificuldades, há uma sinalização de Deus, de um milagre sobrenatural sobre a sua vida. E a minha fé, ela no lugar de diminuir, de desaparecer, ela será fortificada. Quando eu começo a dizer, Deus, você é fiel, Pai, você prometeu, você não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Uma vez que você falou, você vai cumprir. Pai, a sua palavra diz, Pai, está escrito, foi isso que você falou, foi isso que você disse a meu respeito. Então eu creio, porque foi você que falou. Muitas vezes a nossa fé, ela diminui porque a gente começa a olhar a circunstância. A fé desaparece porque a gente começa a olhar a dificuldade. E quando eu olho para a montanha, sem ver a promessa acima de todas as coisas, a tendência é a fé sumir, é a fé desaparecer. E a fé, ela é a substância. A fé, ela está firmada na palavra. Então caminhe essa tarde debaixo de uma palavra profética. Ofereça o seu sacrifício. A Bíblia diz que quando Abraão foi oferecer o seu sacrifício ao Senhor, ele tinha já a promessa. É por isso que quando ele chega no Monte Moriá, e ele diz, olha moço, fica aqui, porque eu e o moço subiremos, mas voltaremos. Então, pode dizer nesta tarde, eu estou subindo a montanha, mas eu estou vencendo a montanha. Eu estou subindo as dificuldades. Eu sei que a dificuldade é grande, mas o Senhor fez a promessa. A base da fé é a promessa. Sem a promessa, não tem como permanecer realmente firme. Realmente vem o medo, porque o medo elimina a fé, a incredulidade elimina a fé, a insegurança elimina a fé, o pavor elimina a fé, e todos esses sentimentos que fazem parte do psique do homem, quando eles dominam a nossa alma, quando eles dominam a nossa vida, aquilo que é espiritual tem de assumir, porque agora eu estou dando lugar aos meus sentimentos naturais. E a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, a palavra foi lançada, a promessa foi lançada. Ofereça nesta tarde o seu sacrifício de louvor. Ofereça nesta tarde a sua adoração. Deus está movendo os montes. Deus está movendo os montes de corações duros, de pessoas que resistem a você, pessoas que estão resistentes a você. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que estes corações sejam quebrantados. A palavra de Deus diz que os inimigos, eles virão por um caminho, mas que por 7 eles vão fugir. Estes inimigos cairão por terra. O inimigo do medo, o inimigo da insegurança, o inimigo da incredulidade, o inimigo que se levanta, que te afronta, que te resiste. Todos esses inimigos estão caindo por terra pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Jesus, porque a tribulação, ela não vem para sacudir você e te lançar no chão, mas a tribulação, ela vem para também nos edificar. A tribulação está gerando em mim uma confiança viva, a tribulação está me fortificando, a tribulação está me trazendo a segurança de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, nesta tarde, fica com a promessa, fica com a palavra. Deus está entrando nas tuas finanças, Deus está sacudindo os seus celeiros a teu favor, Deus está entrando na tua enfermidade. Ela está no teu corpo, mas ela não vai permanecer no teu corpo, porque no sangue de Jesus a vida. Eu declaro nesta tarde a vida de Deus entrando e você sendo curado dos ossos, você sendo curado da mente, você sendo curado do coração, você sendo curado aonde estiver o sentimento, aonde estiver o problema, aonde estiver a dificuldade, está caindo por terra. Eu declaro que o diagnóstico do médico não é verdadeiro. Eu declaro que o diagnóstico do médico é mentiroso, porque a verdade é a palavra, e a palavra traz vida, e a palavra traz saúde, e a palavra traz vigor para você nesta tarde. Firme-se na palavra, creia na palavra, receba a promessa, fica com a promessa. Deus está sacudindo a tua amassadeira, Deus está
cuidando de você. Deus está entrando nos bancos, Deus está entrando nos corações, corações que resistem em não te ajudar, corações que fecham as mãos. Quantas pessoas fecham as mãos, Deus até trata com elas, mas elas fecham as suas mãos, elas não atendem a voz de Deus. Mas abençoado é aquele que abençoa o justo, abençoado é aquele que abençoa o órfão, que abençoa a viúva, que abençoa o necessitado, aquele que pode oferecer, não porque tem o suficiente, mas porque sabe dividir o que tem. É como a irmã conversava comigo e debaixo de uma revelação ela dizia: Deus não manda só dar, mas Ele manda dividir o que temos. Talvez você não tenha muito, mas divide o que você tem, e você vai ver a bênção da prosperidade chegar, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque a palavra diz que aquele que planta vai colher. Se você planta dinheiro, você vai colher. E agora dinheiro virou árvore. Se você crê, até árvore nasce na tua terra. Se não crê, Ele faz, porque Deus é Deus, mas Ele vai fazer crescer, Ele vai fazer desenvolver, Ele vai entrar na história do teu filho, na história da tua filha, Ele vai mudar o histórico, Ele vai fazer coisas grandes e firmes, mas há uma necessidade de crer, há uma necessidade de permanecer na palavra, de permanecer na promessa. Eu quero lhe dar uma boa notícia: Deus não está fazendo porque eu e você mereçamos, mas Ele faz por causa do sangue de Jesus, Ele faz porque o preço foi pago, Ele faz porque em Cristo nós somos justos, em Cristo nós somos abençoados, em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos libertos, em Cristo nós fomos moldados. É por causa de Jesus, é por causa dele. Ele faz porque Ele é bom, Ele faz porque Ele reina sobre a nossa vida, independente da minha fraqueza, da sua fraqueza. Paulo, escrevendo nas cartas aos Filipenses, ele diz algo tremendo. Ele diz que Ele é fiel para cumprir a sua palavra, que Ele não é Deus que volte atrás da sua palavra. Mas lá em Filipenses ele diz: ainda que vocês sejam infiéis, eu, o Senhor, permaneço fiel, porque não posso negar a mim mesma. Deus está preso à sua palavra, que os teólogos, os doutores da teologia, que os doutores, os mestres, os grandes, os poderosos, que se acham donos de toda a sabedoria, que acham que conhecem toda a palavra, eu quero lhe dizer que a palavra de Deus é fiel, independente do que você diga, independente do que a teologia fale, independente do que os homens falem, do que a justiça fale. Os processos que foram arquivados serão desarquivados para te abençoar, porque o grande juiz entra na terra para fazer como Ele diz na sua palavra. E essa é a palavra. Me perdoe pela empolgação, mas não tem como nós recebermos essa palavra, essa revelação, e realmente não tem como essa unção que vem sobre nós não deixarmos escapulir. Claro que temos domínio próprio, porque senão eu estava aqui pulando e dançando, que é isso o desejo do meu coração, de ver essa palavra que é fiel, de ver a fidelidade do nosso Senhor, que passa céu, que passa terra, que passa mar, mas Ele permanece fiel. Para de culpar os homens pelas coisas que têm acontecido. No lugar de culpar pessoas, no lugar de culpar governos, busque ao Senhor, creia na promessa e Deus vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele tem o domínio, Ele tem o poder, a prosperidade e a cura e a restauração e todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. Nesta tarde, entre com louvor e adoração e diga: Pai, obrigado, porque eu creio. Graças a Deus foi no final, né? Menina, foi muito tempo hoje.